Fala YouTube, tudo bem com vocês? Gustavo Mendes aqui, ator cinéfilo e amante da cultura pop, e sejam muito bem-vindos ao meu canal e à série de reviews sobre Avatar, o último mestre do ar. Se você caiu aqui de paraquedas, esse vídeo faz parte da playlist comentando episódio a episódio dessa série que eu amo tanto. Então já se inscreve no canal, pois eu estou fazendo uma análise completa episódio a episódio desse grande live action. Muito obrigado à Netflix por me disponibilizar os episódios com antecedência e bora pro vídeo. Começando pelo começo, a gente então abre a série já com uma cena bem dramática, o cometa de Sozin no céu e um espião do Reino da Terra tentando fugir da Nação do Fogo, da capital da Nação do Fogo. Como eu disse no meu vídeo de primeiras impressões, foi uma surpresa muito grande entrar nesse live action com essa cena desse espião fugindo dos soldados, porque já ditou bastante o tom dramático da série, né? O tom sério que ela tem. Achei a cena inteira muito cinematográfica, a montagem, as coreografias das dobras, os efeitos visuais, tudo muito no ponto. E em seguida a gente vai para aquela cena do Senhor do Fogo Sozin confrontando esse espião e revelando que ele deixou as informações vazar para o Reino da Terra de propósito, porque o foco dele vai ser nos Nômades do Ar. Em seguida ele vai e queima o homem vivo. Acho que não teve um fã sequer de Avatar que não ficou chocado com essa cena, porque são essas situações que todos nós já imaginávamos que poderia ser feito, mas na animação nunca permitiu, né? E aqui já é jogado na nossa cara na primeira cena. Foi muito chocante, muito demonstrativo da ameaça real que a Nação do Fogo pode representar e também da visão estratégica, das táticas estratégicas que eles tiveram durante essa guerra. Isso explica muita coisa pra gente, né? Quando a gente vê o desenho, a gente não se questiona, mas ao longo do tempo vem a dúvida, né? Por que nenhuma das outras nações ajudaram? Como é que eles conseguiram fazer isso? E a série entra também pra explicar pra gente esses pormenores. Foi muito inteligente da parte dele, já estabeleceu o tom mais sombrio e dramático dessa adaptação logo na primeira cena para não gerar dúvidas e deixar todo mundo já na ponta da cadeira. Abrimos a série da melhor maneira possível e aí a gente vai disso pra abertura icônica da série, que eu achei extremamente bonita, extremamente bem feita, nostálgica, emocionante, inspiradora, absolutamente tudo de bom que eu posso falar dessa abertura, eu direi. Achei curioso nesse primeiro episódio ela ser narrada pela Avatar Kyoshi e não pela Katara, mas pra mim não foi um problema. Ela adotou uma nova explicação sobre o ciclo Avatar, sobre a guerra, sobre os elementos e também deu a deixa pra introdução do Aang muito bem. Como vocês sabem, eu amo muito a Kyoshi, então qualquer lugar que você puder enfiar ela ali, eu vou apoiar. E aí depois desse suspense em relação ao nosso protagonista, a gente vai pro Templo do Ar do Sul e conhece o Aang, esse prodígio dos Nômades do Ar que recebeu as suas tatuagens aos 12 anos de idade. Foi muito legal eles enfatizarem que ele é o mais novo na história a se tornar um mestre. Novamente, algumas explicações que a animação não explicou e faz total sentido o Aang ser um prodígio, já que ele é o Avatar, as suas habilidades são acima da média. E a gente já repara que a ordem vai ser um pouco alterada aqui nessa adaptação, né? Enquanto na animação a gente descobre só lá no meio da temporada toda a história do Aang, aqui é já logo no começo. O que eu confesso que eu não gostei tanto, eu gostava mais da ordem da animação, porque criava esse mistério, a gente já entrava na obra conhecendo só a Katara e o Aang, e aos poucos ia desvendando esse mistério em relação ao Avatar, o ciclo Avatar, por que ele sumiu, o que aconteceu na guerra, e eu achei mais interessante. Mas aqui eles optaram por ser mais didáticos. Acho que já para conseguir conectar melhor com o massacre da Nação do Fogo durante o cometa, explicar os pormenores dessa história que talvez as pessoas tenham dúvidas. E falando sobre o próprio cometa, a gente já entra também em outra mudança em relação à animação, né? Pelo jeito aqui o cometa durou alguns dias, enquanto na animação a gente vê lá no final da série que ele dura apenas algumas horas. E é graças ao cometa que todos os Nômades do Ar se reuniram no Templo do Sul, o que facilitou muito a vida do Senhor do Fogo Sozin, já que ele não precisou ir de templo em templo. Ele foi, assim, coincidentemente ao Templo do Ar do Sul, que era o templo que o Aang morava. Muita gente comentou que não gostou dessa explicação, achou muito forçada. O monge Gyatso então leva o Aang lá pro templo da Avatar Yang-Chen, que tem aqui no Templo do Sul, um adendo que eles colocam nesse live action, né? Em vez do templo do Avatar com todas as estátuas no Templo do Sul, aqui a gente tem um templo da Yang-Chen, que foi onde o Aang ganhou as suas tatuagens, e também é agora onde o Gyatso fala pra ele que ele é o Avatar. E o Aang fica muito triste com toda essa responsabilidade, porque ele não quer
né, assumir esse papel. Ele só quer ser uma pessoa normal, só quer ficar ali sendo amigo do Gyatso, comendo o bolinho de banana dele, como ele fala, né? Mas ele vai ter que assumir essa responsabilidade. Não tem aquele momento em que o Gyatso tenta ir contra os outros nômades para que o Aang tenha uma infância normal. Aqui meio que assim, não tem tempo, a gente precisa ir logo porque a guerra já tá para chegar. E o Aang precisa assumir essa responsabilidade. Esse ultimato é muito mais forte, né? É um motivo até maior pro Aang fugir de fato. Mas depois a gente vê que não é o que acontece. Ele não foge, né? Ele só vai dar um passeio com o Appa para poder pensar melhor. E aí acaba caindo na tempestade e entrando dentro do iceberg. Enquanto isso, o Senhor do Fogo Sozin chega e massacra a Nação do Ar numa cena de ação que é muito da boa. Achei tudo muito bem feito, muito cinematográfico, tudo muito bem coreografado. Foi incrível ver uma cena de ação com os Nômades do Ar, coisa que a gente viu pouquíssimo durante Avatar: A Lenda de Aang, né? Vimos um pouco mais em Korra, mas em Aang não tanto. Foi muito legal ver os Nômades do Ar defendendo o templo deles, a força que eles têm, apesar de não escolherem a violência, né? E ficou bem claro que se não fosse o cometa, os Dobradores de Fogo estavam muito ferrados com eles, né? Toda a crueldade da Nação do Fogo também foi bem chocante de ver, né? Eles não tiveram dó de queimar as pessoas vivas. Mostrou muito bem os horrores da guerra, como o trailer prometeu. E a cena, mesmo sendo à noite, foi muito bem iluminada. Eu achei isso um ponto importantíssimo de ser enfatizado, porque cenas à noite geralmente são uma tristeza, principalmente nos últimos tempos. Mas aqui deu pra ver tudo ao vivo e a cores, achei demais. Só fiquei triste com o embate do Monge Gyatso contra o Senhor do Fogo Sozin por eles não mencionarem o Roku, né? Algo que seria muito legal de ser feito, já que os dois eram amigos desse personagem. Mas o combate em si foi ótimo, e o Senhor do Fogo Sozin atravessando aquela barreira de ar com fogo foi simplesmente sensacional. Em 2 cenas esse personagem já mostrou a ameaça que ele representa e eu achei fantástico. Apesar de não ter sido muito fã dessa mudança de ordem da história, eu acho que pra contar ela com mais detalhes realmente precisava ser nessa ordem, pra explicar algumas coisinhas também, né, cortar alguns furos, mas eu também acho que tentar tampar uns furos acaba abrindo outros novos, como algumas pessoas já apontaram, e eu não acho que todo fator, todo evento assim de uma história precisa ser explicado detalhe por detalhe, porque os detalhes eles meio que se preenchem, sabem? Se você contar o básico para as pessoas entenderem e seguir com a história já é o suficiente. Não sei se precisava de tantos detalhes e tantos pormenores assim para poder explicar como os Nômades do Ar foram massacrados, como eles foram dizimados, mas já que aconteceu, pelo menos a cena foi boa. Eu pelo menos gostei bastante. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa primeira parte do episódio. E aí a gente avança no tempo, exatamente há 100 anos, e encontra a Katara dentro do navio da Nação do Fogo tentando dobrar a água. Aquele navio de guerra que a gente conhece no desenho e é proibido de ir nesse navio. Aqui aparentemente também é proibido, mas a Katara tá ali sozinha porque é o único lugar que ela consegue se esconder para poder dobrar a água. O interior do navio é gigantesco, muito maior do que na animação inclusive, mas tudo nessa série teve esse escopo grandioso, né? Eu achei incrível que até nas cenas dentro do navio eles não pouparam esforço em ser grandes. A gente viu que eles têm uma tela de LED gigantesca, né? A maior tela de LED que existe para poder fazer os cenários deles. Então, já que estamos aqui com um valor de produção alto, bora investir. E até no navio a gente tá bem servido com cenários grandiosos. E é muito legal aqui como eles enfatizam o perigo dessa dobra de água, que foi proibida depois da Nação do Fogo levar todos os dominadores de água daquela região. Só sobrou a Katara, graças ao sacrifício da mãe dela, que a gente vê aqui muito mais cedo, né? E a tribo da água agora também tem um nome, que é a Baía do Lobo, e ela é bem maior que no desenho, tem muito mais gente. A gente vê que o Sokka treina muito mais pessoas, algumas pessoas mais velhas, né, diferente do desenho, que ele só treina aquelas criancinhas, coitado. E ele realmente é o líder da tribo como o pai dele deixou, então o Sokka teve que amadurecer muito rápido. Inclusive, vamos abrir uma ala especial nesse vídeo pro Sokka, porque eu achei a adaptação dele nesse live action sensacional. Muito se comentou nas últimas semanas sobre o arco dramático do Sokka, como ele ficaria depois do ator ter comentado que tirariam o machismo dele. E eu falo mais disso nesse outro vídeo, e também no podcast Quesito Nerd, caso vocês queiram ver. E eu enfatizei tanto no podcast quanto no vídeo que o arco dramático do Sokka era bem forte. Apesar de na animação ele ser na maioria das vezes um alívio cômico, e aqui no live action foi bem enfatizado esse arco dramático, algo que eu achei que foi feito maravilhosamente bem. A preocupação dele com a dobra de água da Katara,
por se preocupar com a própria Katara, a responsabilidade de ter que virar um líder tão cedo, a falta do pai, a inexperiência, a coragem, tá tudo ali, sabe? A cena dele enfrentando o Zuko sozinho, morrendo de medo e tentando fazer de tudo pra proteger o lar dele, foi emocionante. Eu fiquei arrepiado e muito feliz do quão bem eles entenderam o personagem nessas cenas. Fico muito triste do machismo dele ser podado. Eu acho que tanto o Sokka quanto a Katara tiveram as personalidades deles podadas nesse live action. A Katara, ela é muito mais passiva a todas as situações. A gente não vê ela brava, a gente não vê ela debochada, a gente não vê ela inconformada com algumas coisas como a gente vê na animação. E isso resultou na cena do Aang sendo libertado do iceberg ser muito mais sem graça do que na animação, porque a gente não teve nem o machismo do Sokka, nem a raiva da Katara, nem a briga dos dois, e ficou uma coisa meio morna, né? Enquanto na animação foi por causa de um conflito, foi a raiva da Katara que fez o gelo quebrar, aqui eles só caíram mesmo numa correnteza, encontraram um iceberg e a Katara meio que sem querer, enquanto ela tentava puxar o barco, começou a quebrar o gelo ali do iceberg e encontrou o Aang. E aí levou ele lá pro Polo Sul, deixando o Appa pra trás. Diferente do que na animação, quando o Appa acorda junto com eles e não consegue voar, porque ele tá 100 anos dormindo, né? Coitado do bicho. Porém, em contrapartida, né? Já o Aang no Polo Sul, eu achei que foi tudo muito sem ritmo. Foi tudo muito rápido, foi tudo muito expositivo. A gente teve o resumo da cena do Appa, com ele com o apito, chamando o Appa e o Appa já voando, e a gente depois descobre de onde vem esse apito, né, que não é igual na animação, que ele compra lá naquela cidade dos piratas. Aqui ele já tem um apito e chama o Appa, não tem a cena do Appa lutando pra poder voar. Eles resumiram essa parte, não achei um problema, achei um problema todo o resto, que foi no caso as cenas com a avó da Katara, que foi basicamente a enciclopédia do episódio, né, ela entrava, ela dava um monólogo explicando alguma coisa que a audiência que não conhece a animação precisava saber sem qualquer emoção, e ela sumia. Ela chegou, deu a abertura da série, sumiu, chegou, falou que o Aang é o Avatar, sumiu, entregou as coisas pros netos dela e sumiu de novo. Tirando a interação do Aang e da Katara no navio, né, que diferente da animação que eles entram e caem na armadilha, aqui o Aang dá uma lição pra ela, a primeira lição da Katara sobre dominação, e a dominação dela já tem uma certa evolução. Tirando essa cena, de resto foi tudo muito rápido, muito expositivo, muito tipo, tá, vamos entrar aqui, explica isso tudo e já bora pra próxima cena, que é quando o Zuko chega e o Sokka enfrenta ele. Como eu disse, a cena é bem incrível, fica muito legal também depois que o Aang chega e tenta defender a tribo da água. Achei todo esse complemento de cenas muito, muito, muito bacana, bem diferente da animação, que tem um tom mais cômico, né? O Aang e o Zuko se encontrando, aqui é bem mais dramático. E aí o Aang é capturado pelo Zuko e a gente tem a primeira interação do Aang com o Iroh, que na animação só acontece no final da segunda temporada, e aqui a gente já tem no primeiro episódio. Gente, que dádiva. Os dois discutem sobre a guerra e as motivações da Nação do Fogo, e a gente já vê muito sobre o personagem do Aang e também sobre o personagem do Iroh. A cena é realmente muito legal. O ator do Aang, apesar de ser muito fofo e engraçado, ele dramaticamente não consegue entregar muita coisa e fica um pouco complicado, já que o Aang vai ser bem do dramático nesse live action, vou falar sobre nos próximos episódios, mas o ator do Iroh, em contrapartida, ele não passa tanto aquele calor fofo da animação, mas ainda tem muito da sabedoria, da bondade e principalmente da dor que esse personagem tem escondido. Eu achei isso muito sensacional. Ele mais cedo enfatiza pro Zuko, e aqui no live action inclusive fica muito mais evidente como essa missão que o Ozai deu pro Zuko foi mesmo pra se livrar dele, né, porque ele não vê ele como um herdeiro digno. A chance dele encontrar o Avatar sempre foram de quase zero, e mesmo que ele encontrasse o Avatar, ele não teria a menor chance de capturar ou derrotar ele. Mas o Zuko se agarra nessa esperança e faz de tudo pra se provar pro pai dele. Isso torna a jornada do personagem ainda mais triste. O Aang então rouba o caderno do Zuko, e esse caderno vai ser bem importante durante a temporada, né? Ele foge do navio com muita facilidade e não entra no estado Avatar igual na animação. Eu também comentei sobre as mudanças no estado Avatar nesse vídeo aqui, então dá uma olhadinha pra você entender um pouco melhor. E depois de ver o episódio faz ainda mais sentido, já que nele próprio a gente já chega no Templo do Ar do Sul, e aqui o Aang realmente entra nesse estado lá no Templo da Avatar Yang-Chen, e depois ele encontrar o esqueleto do Gyatso, né? Então realmente faz sentido de acordo com a ordem
desses episódios eles diminuírem o número de vezes que o Aang entra no estado Avatar em comparação ao desenho, porque senão ficaria muitas vezes, né? Na animação, por exemplo, ele entra no estado Avatar no primeiro, no segundo e no terceiro episódio, que são justamente os episódios que esse primeiro episódio aqui adapta. Então imagina se só no primeiro episódio ele entrasse no estado Avatar 3 vezes. Na terceira vez já ia cansar. Então faz realmente muito sentido eles diminuírem o número de vezes que o Aang se conecta ao estado Avatar para poder preservar o espetáculo, já que aqui a cena dele entrando no estado Avatar é realmente grandiosa, né? É uma das melhores da temporada visualmente, inclusive. E achei legal que até isso eles souberam conectar bem, né? O Aang já sabia onde procurar o Gyatso, porque, como eu falei mais cedo no vídeo, era nesse templo em específico da Avatar Yang-Chen que ele recebeu essas tatuagens, que ele e o Gyatso se conectaram pela última vez quando o Gyatso contou pra ele que ele era o Avatar, então tudo fez muito sentido. E o Aang novamente se reconecta com ele no estado Avatar e assume a sua responsabilidade de ser o Avatar. O episódio então acaba com esse gancho, com o Zuko colocando o desenho dele ali junto das evidências que ele tem em relação ao Avatar, e o Aang falando que isso era apenas o começo. Eu achei o episódio realmente sensacional, achei um começo espetacular para essa série. Ele tem um problema de ritmo ali pela metade, e ritmo inclusive vai ser um problema durante essa temporada, mas no geral ele explora e aprofunda muita coisa dessa história. Ele dá uma origem muito interessante para esses personagens, estabelece muita coisa e, o principal, prepara a gente para uma aventura bem emocionante. Gostei bastante desse primeiro episódio, mas eu quero saber de você. Comenta aí embaixo as suas opiniões sobre esse episódio e até o episódio 2.